pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo suplá ou toalhinha de crochê, como você preferir. Ele tem esse bico com formato de coração que deixa a peça ainda mais delicada. Fica super lindo, ó. Eu fiz a base dele igual essa toalhinha aqui, que já tem a videoaula aí no canal. Eu vou deixar o card aí pra vocês conferirem e o link na descrição também, ok? Aqui no meio eu fiz igual a base, só mudei o bico e utilizei uma agulha menor, ok? Então, ficou esse modelo aqui. Eu utilizei apenas 136 gramas de barbante fio 6, eu usei a cor verde limão. Também usei a agulha 3 milímetros para fazer essa peça. Você pode fazer com a agulha 3,5, mas vai ficar maior um pouco o seu trabalho. E uma tesoura para fazer os arremates. Essa peça ficou medindo 38 centímetros de comprimento, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo. Compartilhe essa videoaula com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você fizer essa linda peça, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, vamos começar fazendo um anel mágico. Eu venho aqui, pego o meu fio, como se fosse fazer um nozinho. Introduzo a minha agulha aqui no meinho, busco a minha alcinha, trago para frente e vou fazer uma correntinha. Vou fazer mais 3 correntinhas. Três equivalem ao ponto alto e mais uma de separação. Então, eu fiquei com 4 correntes. Laço, volto aqui no anel mágico e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço, volto aqui no anel, vou fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, venho no anel e vou fazer um ponto alto. Então, eu vou seguir com esse padrão até ficarmos com 12 pontos altos, separados de uma correntinha, tá bom? Vou adiantar aqui os meus e já vem. Completei aqui, então, os 12 pontos altos separados de uma correntinha. Agora, é só puxar esse fiozinho e vamos fechar o nosso anel mágico. Faço uma correntinha, vou vir na minha terceira, que iniciamos, daquelas 4, e vou prender um ponto baixíssimo, ok? Posso fechar aqui o meu anel para ficar bem fechadinho. Então, assim, eu encerro minha primeira volta. Então, para darmos início à segunda volta, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui nesse intervalinho de uma correntinha. Vou subir 2 correntes. Vou laçar, vou vir no mesmo intervalinho e vou fazer mais um ponto alto. Então, dessa forma, fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto. Uma correntinha. Vou laçar, vou vir no próximo intervalinho e vou fazer mais 2 pontos altos, no mesmo ponto de base, no intervalo de uma correntinha. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma correntinha e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Uma correntinha, laço, no próximo intervalinho de uma corrente, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, fica dessa forma a nossa segunda volta. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, até chegar no final. Eu vou completar aqui e já venho. Completei aqui, então,
a minha volta com o padrão que eu orientei, fiz aqui uma correntinha, vou vir naquela segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, na segunda volta, eu fiquei com 12 grupinhos de 2 pontos altos separados de uma correntinha. A nossa terceira volta, vamos subir 2 correntes, vou laçar, vou vir no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Vamos fazer aqui o aumento. Então, agora, eu fiquei com 3 pontos altos. Uma correntinha, vou laçar, vou vir no próximo grupinho de 2 pontos altos. No primeiro ponto, trabalho apenas um ponto alto. Laço, no segundo ponto, vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma corrente, venho no próximo grupinho de 2 pontos altos. No primeiro, faço apenas um ponto alto. No segundo, vamos trabalhar o nosso aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Uma correntinha e vou seguir com esse padrão a minha terceira volta, fazendo 12 grupinhos de 3 pontos altos separados de uma correntinha. Vou adiantar aqui os meus e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei, a terceira volta, fiz aqui os meus 12 grupinhos de 3 pontos altos, o aumento no último ponto. Cheguei no final, fiz uma correntinha, vou vir na minha segunda, que iniciamos, e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa terceira carreira. A nossa quarta volta é o mesmo padrão. Então, vamos subir 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no ponto à frente, fazer um ponto alto. E chegando no último ponto, eu vou fazer o meu aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nessa volta, eu fiquei com 4 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo grupinho de 3 pontos altos e vou repetir esse mesmo processo. Ponto alto para cada ponto de base. Chegando no último ponto, eu vou fazer o meu aumento. Uma correntinha e vamos repetir a minha quarta volta com esse mesmo padrão. E já vou fazer também as minhas outras carreiras. Então, em todas as voltas, a gente vai ficar com 12 grupinhos de uma certa quantidade de pontos, ok? Nessa carreira, teremos 4 pontos altos, na próxima teremos 5, na próxima teremos 6. Sempre o aumento no último ponto. E entre um grupo e outro, é uma correntinha de separação, tá bom? Então, eu vou trabalhar até chegar na carreira, até chegar na 9ª volta, onde eu vou ter 9 pontos altos. E você vai fazer o tamanho que você quiser. Mas, você tem que terminar na carreira com números ímpares. Pode ser na 7ª volta, na 9ª, na 11ª, na 13ª, ok? Sempre números ímpares para dar certo depois o nosso bico de acabamento. Então, é o mesmo padrão. Eu vou fazer a minha 4ª volta, a minha 5ª e vou fazer até a minha 9ª volta. E já venho para a gente dar continuidade à nossa peça. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei para ir na nossa 9ª volta. E como eu havia dito, se você quiser fazer seu trabalho maior, é só você parar numa carreira com números ímpares, ok? Então, eu fiquei aqui com 12 grupinhos de 9 pontos altos separados de uma corrente. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. Três equivalem ao ponto alto e 2 é de separação. Eu vou laçar, vou pular um ponto de base, vou vir no ponto à frente e vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei com um bloquinho. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar, vou pular um ponto de base. No próximo, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas, laço, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Então, eu vou fazer aqui os bloquinhos. 2 correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo aqui o intervalo de uma corrente, venho no ponto alto e vou fazer um ponto alto. 2 correntes,
pulo um de base, vou continuar com esse padrão a minha volta toda. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, pulo um ponto de base e no próximo, trabalho um ponto alto. Vamos fazer esses bloquinhos a nossa volta toda, ok? Eu vou completar aqui a minha e já venho. Fiz aqui, então, o padrão que eu orientei, ficou certinho a minha volta, ó. Então, aqui eu fiz 2 correntes, eu vou pular o intervalo de uma correntinha, vou vir aqui naquelas 5 correntes que iniciamos na terceira, fecho um ponto baixíssimo, ok? Então, agora, a gente vai começar a dar início ao nosso bico fazendo aqueles corações, tá bom? 2 correntinhas, vou laçar, vou vir no mesmo ponto e vou fazer mais 3 pontos altos. No mesmo ponto de base, ok? Então, fiquei aqui com 4 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse próximo intervalo de 2 correntes, não nesse daqui. Eu vou pular esse aqui, eu vou pular esse daqui próximo ao ponto alto, vou vir no da frente e vou prender um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes. Vou pular esse próximo espaço, vou vir aqui nesse ponto alto e vou fazer 4 pontos altos. No mesmo ponto de base. Vou fazer 3 correntinhas. Vou pular esse intervalinho aqui próximo, aos 4 pontos altos, vou vir no da frente e vou prender um ponto baixo. Subo 3 correntinhas. Vou laçar, vou pular esse próximo intervalo e vou vir nesse ponto alto e vou fazer 4 pontos altos. Aqui nesse mesmo ponto de base. Vai ficando dessa maneira. Faço 3 correntes. Pulo esse próximo intervalo de 2 correntes, venho no da frente e prendo um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Laço, pulo esse próximo intervalo de 2 correntes, eu venho aqui nesse ponto alto e vou fazer 4 pontos altos, no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir com esse padrão a minha volta toda, tá bom? Se você tiver dúvida, é só você voltar o vídeo. Eu vou completar aqui e já venho para a gente dar início à nossa próxima carreira. Completei aqui, então, a volta com o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz 3 correntinhas. Vou vir aqui naquelas 2 que iniciamos e vou prender um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa carreira. Agora, vamos dar início à próxima volta. Vamos subir 2 correntinhas. Vou vir no mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com o meu aumento. Laço, venho no próximo ponto e vou fazer mais 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no último ponto, eu vou fazer o aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, dessa forma, eu fiquei com 7 pontos altos, ok? Eu fiz o aumento aqui no primeiro, no segundo ponto. No terceiro, eu fiz apenas um ponto alto. E no quarto ponto, eu fiz mais um aumento. Então, agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui nesse próximo grupinho de 4 pontos altos e vou repetir esse padrão. Então, no primeiro ponto, vamos trabalhar o nosso aumento.
2 pontos altos no mesmo ponto de base. No meu segundo ponto, também vou fazer o aumento. No meu terceiro, eu vou fazer apenas um ponto alto. E no quarto, no último ponto, trabalho mais um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, fiquei com 7 pontos altos. Faço 3 correntinhas. Laço, venho no próximo grupinho de 4 pontos altos e vamos repetir esse padrão a minha volta toda, ok? Eu vou completar aqui a minha e já venho. Completei aqui, então, o padrão que eu orientei. Cheguei aqui no final, fiz 3 correntes. Vou vir aqui na segunda que iniciamos e vou prender um ponto baixíssimo, ok? Então, assim ficou a nossa volta. Então, agora, eu vou subir 2 correntinhas. Vou laçar, vou vir no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Então, fiquei com o aumento. Vou vir no próximo ponto. Vou fazer apenas um ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, eu vou fazer mais um aumento. Então, dessa forma, eu fiquei com um total de 9 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, vou vir no próximo grupinho de 7 pontos altos e vou repetir esse padrão. Um aumento no primeiro ponto, ponto alto para cada ponto de base. No último ponto, vou fazer mais um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, fiquei com 9 pontos altos. O aumento no primeiro ponto e no último ponto. Uma correntinha, venho no próximo grupinho e vou repetir esse padrão a volta toda. Vou completar a minha e já venho para a gente dar início à nossa próxima volta, que vai ser a última volta do nosso trabalho. Completei aqui, então, a minha volta com o padrão que orientei. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, vou vir na segunda que iniciamos e vou fechar um ponto baixíssimo. Então, assim ficou a nossa volta. Então, agora eu vou fazer uma carreira. Eu vou fazer a nossa última carreira, que vai dar aquele desenho do coração. Então, eu vou laçar, eu vou vir aqui, ó, vou contar 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, aqui já tem meu primeiro ponto, laço, venho no mesmo ponto de base, faço meu segundo, e vou fazer aqui até completar 6 pontos altos. Então, fiz aqui os 6 pontos altos. Vou pular aqui um ponto de base, no próximo, vou prender um ponto baixo. Vou laçar, vou pular um ponto de base, no próximo, vou fazer 6 pontos altos. No mesmo ponto de base. Então, assim ficou. Fiz aqui os 6 pontos altos, agora eu vou pular 2 pontos, vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e vou prender um ponto baixo.
Agora, eu vou laçar, vou pular 1, 2, no terceiro ponto, eu vou fazer os 6 pontos altos. No mesmo ponto de base. Fiz os 6 pontos altos, pulo um ponto, no próximo prendo um ponto baixo. Laço, pulo um ponto de base, no próximo vou fazer 6 pontos altos, no mesmo espacinho, ok? No mesmo ponto. Então, fiz aqui os 6 pontos altos, venho no intervalo de uma correntinha e prendo um ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro, vou repetir esse padrão, ok? Então, vai ficando assim, ó, com o formato do coração, bem certinho. Então, eu vou fazer isso minha volta toda e venho para a gente finalizar nosso trabalho. Completei aqui, então, a volta toda com o padrão que eu orientei. Nosso trabalho fica assim, ó, com esse bico, com os corações. Então, chegando aqui no final, fiz aqui o meu ponto baixo. Vou vir aqui nesse ponto aqui, que iniciamos, e vou fechar um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio. Então, agora é só a gente arrematar todos esses fiozinhos que estão sobrando. Viro o meu trabalho ao avesso. Busco aqui uma alcinha. Trago meu fio para trás. Divido meu fio ao meio. Dou um nozinho. Não dou muito apertado. O segundo eu posso fazer mais apertado. E vou intercalando, vou escondendo aqui entre as laçadinhas. E vou fazendo os nozinhos para ficar bem preso, ok? Então, eu vou fazer isso. E já venho com o nosso trabalho finalizado. Então, assim ficou o nosso trabalho. Fica com esse bico de acabamento bem bonito, com os corações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei embaixo. Compartilhe essa videoaula com seus amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E se você fizer essa linda peça, não esqueça de me marcar no Instagram ou no Facebook, que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!